Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Nesse canal nós tratamos economia como ciência e eu vou tratar hoje de um assunto que muitas pessoas falam aí no Twitter, na mídia falante ou na contracultura econômica, né? Que as pessoas falam que o real, né? O real, o dólar, o euro, né? Eu não sei fazer o símbolo do euro, então vamos escrever assim. Eles não são dinheiro porque eles não têm lastro, tá? Ou seja, o que eles estão querendo dizer é que moeda fiat, que as moedas fiat não são dinheiro, ou que elas não são um dinheiro tão bom assim, porque não tem lastro, que elas têm a falta de uma característica, isso por si só é uma característica, que o ouro, até mesmo a prata, o sistema metálico, né? Ou que o padrão ouro tinha e que o dinheiro não tem, o dinheiro atual não tem, o dinheiro fiat não tem, que é o lastro. Tem erros conceituais gravíssimos isso aqui. E, comitantemente, esse mesmo pessoal que reclama da falta de lastro do dinheiro é um pessoal que se diz austríaco. Meu amigo, bem, é, eu não sou um economista austríaco, né, certo? Eu nasci no Brasil, eu sou armênio, mas agora, usando o que eles querem dizer por austríaco, que eles seriam da tradição austríaca, provavelmente não. Falar uma coisa pra vocês. Curtam, inscrevam-se, considerem tornar-se membros, me sigam em todas as redes sociais. No Twitter eu tô soltando uns textos que eu considero bons. No Instagram eu tô respondendo pergunta de vocês, às vezes, pedindo temas. E no Telegram, para vocês sempre estarem. Para vocês sempre receberem as notificações dos novos vídeos, tá? Vamos lá. Vocês sabem que eu já tratei muito de monetária nesse canal. Inclusive no Instagram o pessoal pediu para eu tratar mais de monetária. E, bem, eu sou economista. E para mim, me dói muito as pessoas falarem besteiras sobre economia, principalmente com um ar de. Com um ar de superioridade. Sempre que eu falo que tal pessoa não é economista, vocês acham que é carteirada, vocês acham que é, ser pedante ou até ser prolixo. Mas o importante é, pela teoria do conhecimento, a verdade é uma só. Porém, a visão do observador da verdade, no caso você, quando você está olhando para um problema para saber se ele é verdade ou não, se ele corresponde com a realidade, o observador ele faz parte do problema. Que problema? O problema de alcançar a verdade. A maioria das pessoas que ficam alardeando aí que moeda fiat é um dinheiro ruim, que moeda fiat não presta, esse tipo de coisa, eles olham pelo ponto de vista da oferta monetária, tá? A oferta monetária é a quantidade de dinheiro em circulação. Essa é a oferta monetária, é quanto existe de dinheiro. O aumento da oferta monetária é o aumento da quantidade de dinheiro em um determinado. O aumento da quantidade de dinheiro. Eu olhei há um segundo, tinha 2, agora tem 3. Então, esse é o aumento da velocidade, aumento da quantidade de dinheiro. O delta é 1. Existe uma unidade de dinheiro a mais. Muito bem. Esse pessoal que gosta, que são entusiastas também da cripto, entusiastas ou intimamente ligados com a indústria cripto, é, esse pessoal alardeia aí e já se tornou, infelizmente, um consenso na web, né, como diriam os velhos, que a inflação aumenta a base monetária. É uma leitura errônea e incompleta ou ignorante de Mises. De que a inflação aumenta a base monetária. E que o aumento da oferta monetária causaria a inflação, ou seja, a destruição do poder de compra do dinheiro ao longo do tempo. E aí tem alguns, até que se julgam web austríacos, que dizem que não, o problema não é o poder de compra, o problema é o aumento da base em si. Meu amigo, nem Mises disse isso. Por quê? Porque em teoria da moeda de crédito e em ação humana, ele diz que inflação é o aumento da base monetária, contanto que este aumento seja maior que o aumento da demanda por dinheiro. Sei somente ser. Está escrito lá. Muito bem. Tanto no capítulo 3 de ação humana, como na teoria da moeda do crédito, se deixa isso bem claro. Então, a inflação seria o aumento da oferta de dinheiro não correspondida pela demanda por dinheiro. A demanda é o quanto eu quero segurar de dinheiro e o quanto eu quero utilizar esse dinheiro. Em linguagem neoclássica,
a quantidade de dinheiro vezes a velocidade da sua circulação, ou seja, quantas vezes ele troca de mão, é igual ao nível de preços vezes a economia. Léo, mas Mises, isso aqui é teoria quantitativa da moeda. Mises não acreditava nisso. Sim, sim, mas veja. Se você pega a frase que ele diz o que é inflação em ação humana e teoria da moeda do crédito, ele diz inflação é um aumento da base monetária, contanto que não seja correspondido por um aumento da demanda por dinheiro. Ele nem fala que tem que ser de passo a passo. Se aumenta em a unidade monetária, tem que aumentar em a demanda por dinheiro. Não, ele fala correspondido. Por quê? Porque Mises não era matematizante. Mises era muito bom em matemática, mas ele não era matematizante. Ele não era mecanicista. Tá? A síntese neoclássica é muito mecânica. Ela realmente acredita em modelos, em fórmulas, em matrizes. E a teoria quantitativa da moeda é uma coisa muito antiga, mas que a síntese neoclássica fez esse standard bem mecânico. Se você aumenta a quantidade de dinheiro vezes a quantidade que o dinheiro circula, quantas vezes ele troca de mão, é igual a um nível de preço vezes a economia. Tá? Se a economia são 15 reais, né, o PIB de uma sala de aula é 100 reais, vamos supor, e cada item que se negocia na sala de aula tem um preço médio de R$ 1. Então a quantidade de dinheiro disponível na sala de aula é 2. Então, como é que uma nota de 2 circula uma economia de 100? Ela tem que trocar de mão 50 vezes. Mas se a quantidade de dinheiro presente na sala de aula é 5 mil, só que é 100 mil, só que eu estou circulando o mesmo PIB de 100 reais dentro dessa sala de aula, o pessoal comprando e vendendo figurinha, comprando e vendendo figurinha na minha época, comprando e vendendo chiclete ou qualquer outro tipo de coisa. Como é que essa quantidade de dinheiro compra como é que 1000 vai circular uma economia de 100? Simples, a velocidade é 1 milésimo. O dinheiro vai circular 1 milésimo do que ele poderia. Ou existe mais dinheiro em circulação na mão de muitas pessoas, essas pessoas podem fazer um leilão e cobrar e falar: não, o outro fulaninho quer pagar R$ 1 no seu chiclete, eu pago 50. Aí o nível de preços vai aumentando. Isso aqui é uma tautologia. Ótimo. Isso aqui é teoria quantitativa da moeda. Troca uma sala de aula de chicletes por toda a economia, de foguetes espaciais a chicletes em padarias e pães, e você vai ter a circulação de dinheiro. Mas veja, vamos explicar isso do ponto de vista do Mises. Você tem uma quantidade de 1000 moedas numa sala de aula e você tem 100 chicletes. As pessoas já estão acostumadas a negociar chicletes e com esse dinheiro que cada uma tem de renda disponível ali, de dinheiro disponível em carteira. Só que as pessoas estão demandando mais dinheiro do que chicletes. Por quê? Se você juntar os 20 alunos ali na sala de aula, se você juntar a carteira de todo mundo, tem R$ 1.000. Só que eles não querem gastar R$ 1.000 com chicletes. Por quê? Porque eles têm demanda por moeda. Que demanda por moeda? Deixar o dinheiro guardado na carteira para o resto do mês. Ou deixar o dinheiro guardado na carteira para depois passar no açougue e comprar carne para levar para casa porque a mãe mandou. Isso é demanda por dinheiro. Pode ser dentro daquela economia, pode ser em outro, pode só deixar o dinheiro guardado por mês. Ou tem que pagar outras coisas menos líquidas que não tem elasticidade preço. Léo, o que é o nome disso? É velocidade. É a velocidade em que o dinheiro circula, só que o Mises vai chamar de demanda por moeda. Não confundam demanda por moeda austríaca com a demanda por moeda keynesiana. Então, por que eu estou falando tudo isso de novo? Eu já falei isso no vídeo M2 não é igual à inflação. Porque, explicar uma coisa para vocês. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Quando um engenheiro, um marqueteiro, um perito criminal olham para o fenômeno da demanda e oferta de moeda, eles olham do ponto de vista de engenharia, eles olham do ponto de vista de marketing, porque a sua carreira, a sua profissão não determina quem você é. Você não é um engenheiro, você não é um marqueteiro, você não é um perito criminal, você não é um professor de geografia, você não é um cientista da computação. Mas o trajeto que você percorreu na sua vida para alcançar esses títulos lhe impactou. Você começa, sim, a modificar a forma que você aborda os fenômenos. Isso é evidente. Por quê? Porque você não é sua carreira, mas a sua carreira faz parte de você, faz parte de quem você é. E na hora que você vai analisar um fenômeno, como é o fenômeno da oferta e demanda por dinheiro, você vai analisar do ponto de vista de engenharia. Não, simples. Aumentou a quantidade de dinheiro, aumentou a inflação. Por quê? E a absorção? Quanto é absorvido? Na neoclássica a gente fala em velocidade. Para os austríacos, eles vão olhar a demanda por moeda.
Gente, Rotterbach é um autor que eu não gosto. Ele fala isso. Que você tem que olhar o True Supply Money, tá? Vamos em frente. Vamos em frente, mas só uma coisa. Por que eu tô falando que é importante você saber quem está falando? É ad hominem, ou até o pessoal fala ad persona existe, tá? Ad hominem, esse tipo de coisa. Não. É o seguinte, você tem que saber qual é o ponto de vista da pessoa. Você tem que saber se é um ponto de vista acadêmico ou se a pessoa tem interesse na análise do ativo. Quem é a pessoa? A pessoa é editor de um site de criptomoedas? Qual é o interesse da pessoa? Pode ser por maldade, que ela quer manipular, ou pode ser só o viés, ela ouve de criptomoeda o dia inteiro. Ela só pensa nisso, só pensa naquilo. E acha que é isso mesmo, porque é o ciclo social. Gente, você não é o seu trabalho, você não é a sua carreira. Mas você se cerca de pessoas iguais a você. As ideias distintas não vêm, você tem a validação social. Esse é o problema de estudos de opinião. Por isso que quando você for circular entre escolas, você for circular entre ideias, como diriam os americanos, ponha-se no sapato deles. Pense como eles. E leve até as últimas consequências. Léo, você começou a falar do lastro. Veja, o que é lastro? Lastro é um objeto, ou uma quantidade de objetos, que você coloca num navio para que a flutuação resultante, né, do empuxo, que você tem um volume aqui e você tem um nível d'água, certo? Se você tem um volume de 1 metro cúbico, você vai fazer uma baita de uma força para subir. Se você faz experiência, pega uma bola e tenta colocar na água abaixo do nível dela, ela vai pular. Na hora que você põe a força, ela baixa um pouco, você larga, ela pula como se fosse um elástico. Porque é a força da água que impede, que faz o empuxo contrário ao centro de massa da bola. Certo? Certo. Para um navio conseguir ficar bonitinho no oceano aqui, isso aqui é um navio, tá? Para o navio ficar bonitinho no oceano aqui, Léo, o que você está falando? Eu vou entender, eu vou explicar para você que diabo é um lastro. Para o navio ficar bonitinho no oceano aqui, ele não pode ficar só tocando a superfície. Por quê? Porque ele vai tombar. Ele vai ficar muito suscetível à maré, às ondas e o caramba. Você tem que colocar um diabo de um negócio chamado lastro perto da quilha, que é onde vai fazer o ponto de gravidade em que o navio fica mais estável para que os vetores da força que venham pela maré, pelas ondas, não façam ele inclinar, desinclinar, sei lá que lado que ele faz, não façam ele ficar fazendo assim, que nem uma biruta de aeroporto, para ele ficar estabilizado. Ou seja, o lastro de um navio é um peso ou uma quantidade de massa estabilizante. Certo? Muito bem. A língua portuguesa e a língua inglesa também, mas lá eles têm um benefício, porque ninguém fala lastrear em inglês no sentido de navio à toa. Tá? No Brasil, não. No Brasil é normal você falar, não, essa palavra está lastreada em tal outra, tal, tal. O porquê? Lastro é uma expressão metonímica. É como você falar, a coroa fez tal coisa. A coroa não faz nada. Ah, Brasília diz tal coisa. Brasília não existe. O que existe é uma cidade, um distrito, que as pessoas chamam de Brasília. O que existe são pessoas. Não, porque o Estado brasileiro não existe. O que existe é o oficial de justiça, o policial, o delegado, o ministro da Suprema Corte, o militar do Exército. É isso que existe. Pessoas que representam um ser abstrato. Lastro de navio é uma quantidade de peso, uma quantidade de massa colocada num ponto certo, calculado, para que o navio se estabilize pela sua força de resultante de empuxo. Tá bom? É isso. Léo, eu sou fã de economia. Que diabos é um lastro numa moeda? O que diabos é isso? É um peso que você coloca num sistema monetário para ele se estabilizar? Sim. É isso. Lastro de moeda, lastrear uma moeda. Lastrear uma moeda é exatamente você ter uma âncora. Porque tem que ser linguagem metafórica. Você tem que ter algo que tenha peso e desenho o suficiente para segurar o valor pecuniário daquela moeda fiat ou da commodity backed money. Mas como assim segurar o preço? Veja, existe dois tipos de moeda. Existe a moeda commodity e existe a commodity backed money.
A moeda commodity, não faz sentido você falar que uma moeda commodity é lastreada. Se e somente se o Bitcoin for dinheiro, ele não tem lastro. Por quê? Porque se o Bitcoin for dinheiro, ele não tem lastro. O Bitcoin seria uma commodity. O que é isso? É padronizado, separável, durável, que tem a capacidade de ser dinheiro. O que é dinheiro é reserva de valor, unidade de troca e unidade de conta. Não, desculpa, não é unidade de troca, é meio de troca. Meio de troca e unidade de conta. Isso é um dinheiro. Mas veja, gente, uma coisa muito importante. Quando a gente fala reserva de valor, não significa que esse diabo dessa coisa vai permitir que um serviço que seu querido bisavô fez para o imperador, ou para. Não, imperador vai muito longe, né? Mas que o seu querido bisavô fez em 1920 e ele recebeu uma quantidade de réis naquela época, e com aquela quantidade de réis ele deixou debaixo do colchão. Aquele serviço que ele fez até hoje, ele deixando em réis, ou ele tendo comprado dólares na época, se possível, ele poderia ter comprado o equivalente a uma casa, vamos supor, em 1920. E ele guardou essa quantidade de dólares até hoje. Aí você vai olhar e falar, pô, mas aquela quantidade de dólares que ele ganhou em 1920, que dá para comprar uma casa, hoje não dá para comprar uma motinho. Sim. Aí eu te faço uma pergunta. Por que diabos? Por que diabos um serviço ou algo que ele desempenhou há 100 anos tem que ter o mesmo valor de troca hoje? Não tem. Ah, Léo, mas é uma reserva de valor. Ela reserva valor. Ela consegue reservar valor. Um prato, um macarrão, um omelete que você fez para alguém, vendeu a sua força de trabalho como cozinheiro, vendeu para alguém, ele dura quanto tempo na geladeira? 3 dias. O dinheiro que a pessoa está te dando por aquele serviço vai durar tranquilamente 6 meses, sem perder relativamente o poder de troca. Isso não é reservar valor? É lógico que é. Gente, não exijam que elefantes voem. Eles não voam. Aí o problema não é do elefante. O problema é que você está exigindo algo de algo que não tem. Ah, mas o ouro, não sei o que, tal. Primeiro de tudo, o ouro, ele é uma commodity. O ouro não é mais dinheiro. Por quê? O ouro não é unidade de conta. Ah, o Bitcoin também não é dinheiro. Não, por enquanto não. O Cruzeiro Real é uma unidade de conta? Não, o Cruzeiro Real não é mais nada. Ele não é nem reserva de valor, nem meio de troca, nem unidade de conta. Uma moeda tem que ter esses 3 valores. O Bitcoin ele é uma unidade de conta imprecisa, porque você pode fazer a unidade de conta dele derivada do seu meio de troca, né? Porque você faz taxa de câmbio. Tá? Ele é algo análogo a dinheiro, como o ouro também pode ser algo análogo a dinheiro, porque ele tem uma boa capacidade de taxa de câmbio, de você trocar, vender para fazer dinheiro rápido. É possível, é possível. Só que tanto o ouro como o Bitcoin, eles não têm lastro. Eles são algo. Se você pega uma pedra e joga na água e ela afunda, ela não tem lastro, gente. A pedra é o peso. Se você pega uma canoa e coloca ela na água e ela navega tranquilamente sem ficar atendendo, não é que ela tem lastro. Ela é assim. Você não está colocando algo para estabilizá-la. Ela é estável. Se você pega um sistema monetário baseado em commodity, eles não têm lastro, eles são o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro tem ele em si tem a capacidade de reserva de valor, de meio de troca, unidade de conta. Quando você tem uma moeda fiat, ou, vamos começar pelo começo, uma commodity backed money, o que é isso? É um dinheiro de papel, normalmente, ou de um metal mais barato, ou seja, o dinheiro físico, ou o que representa o dinheiro, tem um valor intrínseco, um valor, uma unidade de troca, o material, ele é muito mais barato do que o valor que está cunhado. É muito mais barato que o valor que está cunhado. Se eu pego uma nota de dólar e o algodão, todo o processo que custa fazer aquela nota, me custa $2, mas a nota está escrito ali o Benjamin Franklin e $10, e $100, perdão, meu amigo, você tem um lucro de $98 por nota de dólar que você faz. Então, quando você começa o commodity backed money, é o seguinte: o ouro, a prata e outros materiais que
as pessoas tinham, eles depositavam junto a reservas estaduais, tal, depende, eu não estou falando só do sistema americano, e você ia depositando junto a um depositante, a uma pessoa que tinha uma banca, ou seja, tinha uma capacidade de prometer devolver aquele dinheiro, e ele te dava um papel, um certificado de depósito. E esse certificado de depósito começou a circular como procurador daquele dinheiro que estava depositado ao banco, quase como um cheque ao portador. Então, o que é o Commodity Backed Money? Ela nasce da ideia do 100% Bank. Ou seja, que um banco só pode emprestar 100% do que ele tem depositado. Ele não pode criar reservas. 100% nunca existiu. Ele sempre corria ali com 5%, 10% e tal. Com o tempo, os bancos foram ficando tão grandes e tinham tanto dinheiro em reserva que eles foram aumentando a quantidade de dinheiro que eles emitiam sem o depósito real em commodity, ouro, prata. O banco, aí que surge o lastro. A estabilidade do banco emissor, seja um banco central de autoridade pública, seja um banco privado que tivesse aceitabilidade, como foi o sistema americano até 1900 não sei quanto, eu acho que até 1848. Esses bancos, eles emitiam papel moeda, que eles faziam, e eram aceitos por outros bancos, porque esses bancos acreditavam na reserva que aquele banco tinha. Você chegava com um banco, com uma nota de $100 emitida pelo Banco Laranja, e o Banco Azul falava, olha, eu aceito essa nota do Banco Laranja, por quê? Porque eu acredito que o Banco Laranja realmente tem esses depósitos em ouro. Ou mesmo se ele não tiver, ele me arruma. Né? Isso é o lastro do sistema monetário, que só faz sentido numa commodity backed money. Que esse sistema de notas correspondentes ao dinheiro, que elas são lastreadas, ou seja, ela tem um estabilizador. Elas têm algo desenhado ali para estabilizar e estancar caso seja necessário. Há um estabilizante. E mesmo num sistema de padrão ouro, seja Bretton Woods ou seja antes, você não precisava do 100%. Você podia ter um lastro de 50%. Ou um lastro de 20%. Esse era o lastro, isso que lastreava. Eu te garanto que se você tem uma nota de 100 cruzeiros, você vem aqui e troque pela quantidade correspondente em ouro. Eu te garanto. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Isso mais ou menos existe até hoje. É que o problema é o seguinte: hoje você não tem mais preço fixo, você tem taxa de câmbio. Você tem preço de compra do spot do ouro. A diferença hoje não é que você não pode trocar os seus reais, os seus dólares por outra coisa. A diferença é que o preço é variável de acordo com a oferta e demanda. Então, quando vocês falam dinheiro não tem lastro, não tem. E outra coisa, quando vocês falam dinheiro não tem lastro, vocês estão olhando do ponto de vista da oferta. Por quê? A necessidade de lastrear ou de ter um estabilizante real em commodity, aí aqui ouro, prata, né, e até imóveis ou títulos mesmo de outros bancos, tal, etc. Você ter a necessidade de um estabilizante real, ou seja, de um lastro na linguagem chula, isso do ponto de vista da oferta. Que é que vocês acreditam que uma variação da oferta monetária é proporcional a uma variação do poder de compra do dinheiro. Não é assim. Primeiro de tudo, não é assim. Por quê? Porque qualquer produto ou mercadoria. Por que não é assim? Porque qualquer produto, bem, mercadoria, bens e serviços, né, que nós chamaremos de bens e serviços, qualquer bem, ele tem a seguinte estrutura. Léo, você está usando microeconomia? Sim, sabe por quê? Porque esse vídeo é destinado aos que acham que sabem escola austríaca. Tá? Quanto maior, isso aqui é o preço, tá? Aqui é o preço, aqui é a quantidade. Léo, o que é isso? É um plano cartesiano. Se você não sabe o que é isso, você não devia estar querendo saber o que é monetária. Vai estudar primeiro matemática. Tá? Porque eu acho importante o seguinte: vocês se acham muito espertos, porque vocês sabem fazer muitas contas, muita coisa muito legal, muita coisa muito bacana. Vocês sabem fazer raiz quadrada de cabeça, vocês sabem fazer divisão de números, né? Vocês sabem fazer conta de matemática colocando zero, tirando zero, porque vocês são ótimos engenheiros. Só que o problema é o seguinte: vocês não sabem o que é teoria da contagem. Vocês não sabem o que é teoria da mensuração. Tem muito engenheiro aí que me enche o saco, que é o seguinte: que eu sou ruim em matemática aritmética. Só que eu sou muito bom de teoria matemática. O que quer dizer isso? É que quem é muito bom em matemática aritmética, uma calculadora resolve.
você é substituível por uma calculadora. Quem é muito bom, ou quem não sabe teoria de números, precisa de muitos livros, ficar perguntando para inteligência artificial 1 milhão de vezes, ou precisa de um muito bom professor, porque a teoria do número, a teoria da contagem, a teoria aritmética, a teoria estatística, a teoria da mensuração, é coisa que vocês não sabem. Porque quando vocês viram e falam para mim que o aumento da oferta monetária leva à inflação, vocês estão partindo do princípio que isso aqui é uma função. Não é. Por quê? A função, meus queridos amiguinhos, é que é o seguinte, que um par de x, a função tem o domínio e tem a imagem. O domínio, que é o x, pode ter apenas uma imagem. Porém, a imagem, que é o y, pode ter tantos representantes, pode ter tantas, pode ser tantos representantes no domínio, né? Um y pode ser igual a tantos quantos x necessários. Vocês esquecem, com o pensamento mecanicista, pensamento duro, assim, de função, que é o que as ciências duras, de engenharia, até finanças, vai muito para esse caminho, quando pega a parte matemática, que vocês já partem do tudo mais constante quando vão para a economia. E vocês esquecem da absorção. Tem uma aula muito boa, que é um trecho do professor Ledo, se eu não me engano, que é de um Instituto de Matemática do Rio de Janeiro, que agora não sei o nome. Tem muitas aulas online, que ele fala da teoria da mensuração, da teoria da medida. E ele fala da teoria da contagem também. Vejam essas aulas. Na teoria da contagem é uma coisa muito complicada. 2 mais 2 igual a 4. Sim, em contagem. Mas quando você vê isso no mundo real, 4, eu tenho 2 canetas, com 2 canetas eu tenho 4 canetas. Eu tenho canetas. Mas eu tenho a caneta vermelha, uma azul, uma marrom, uma verde. Elas são iguais, elas são do mesmo gênero. Para esse exercício eu quero saber a quantidade de canetas? Sim, sim. Agora, eu tenho 4 canetas, divida entre 2 indivíduos, 2 para cada um. Mas, veja, uma é marrom, a outra é verde. Uma é vermelha, a outra é azul. Esse par, ele consegue fazer uma prova considerando que são canetas, não canetinhas. Porque caneta azul, caneta vermelha. Mas caneta verde, caneta marrom, como é que eu faço uma prova com isso? Como? Elas não são gêneros da mesma espécie. Eu posso contá-las dessa forma? Teoria da contagem, gente. Outra coisa, 2 mais 2 igual a 4. 2 gotas d'água mais 2 gotas d'água igual a 4 gotas d'água. E se elas tiverem temperaturas diferentes, que provavelmente estão? Porque aí você, se ela tem uma temperatura diferente, você vai ter a troca calórica entre essas 4 gotas, que agora são uma gota maior, porque 2 gotas d'água mais 2 gotas d'água são uma gota maior, provavelmente. Não, eu consigo separar novamente em 4 gotas d'água, de mesmo tamanho e volume das gotas d'água anterior. Não, porque elas vão interagir termicamente. Mas uma galáxia mais outra galáxia é uma galáxia maior de volume igual ao que era anteriormente? Não. Então, o que nós estamos contando? O aumento da base monetária leva à inflação. E a demanda por dinheiro? O que eu faço com esse dinheiro? Porque, veja, isso aqui é um gráfico de oferta e demanda. Fazer gráfico de oferta e demanda de dinheiro é muito complicado, porque ele é contraintuitivo. Mas se eu tenho um aumento de preço dos bens, eu vou aumentar a demanda, eu vou diminuir a demanda por bens, certo? Certo. Por que isso não acontece com o dinheiro? Porque quando o dinheiro está mais caro, ou seja, você tem uma deflação nominal, quando o dinheiro está mais caro, eu estou aumentando a demanda por dinheiro do lado de quem pode gastar dinheiro. Então, quem está querendo comprar dinheiro por mercadorias, ou seja, o ofertante de um barco, de um refrigerante, de uma caneta, de um papel, de uma aula, ele está querendo trocar um bem ou serviço por dinheiro para com as famílias, as pessoas que têm dinheiro dentro do fluxo circular da renda. Se o dinheiro está mais caro, quer dizer que eu estou oferecendo mais mercadorias e serviços por esse dinheiro, certo? É a teoria do preço relativo, isso é Mises. Mas se o dinheiro está mais caro, eu abaixo o nível de preços? Sim. Mas todos conseguem abaixar da mesma forma? Não. Arroz e feijão provavelmente não vai abaixar desse jeito. Serviços de aulas, pode ser que eu não precise abaixar. Pode ser que a minha renda continue a mesma, só tenho que dar mais aulas. Em vez de 3 aulas, eu dou 4 aulas. Eu mantenho minha renda, baixando um pouco o preço, aumentando o volume.
Ou seja, não dá para usar função, dá para usar f de x. Né? Ou seria f de x, né? Delta m é igual a delta i, né? Delta nível de preço, que eu sei que vocês não gostam, mas só para desenhar. Não, uma identidade. Não tem domínio e não tem imagem. Não é assim. Por quê? Porque nós estamos falando de curva de oferta e demanda de uma infinidade de bens. Mas se eu estou falando de oferta e demanda de uma infinidade de bens na economia, e que eles têm preço relativo entre eles, então o dinheiro tem utilidade marginal do dinheiro. Veja, um milhão de reais é muito dinheiro, principalmente se você já não tem 1 milhão. Se você não tem 1 milhão de reais, nunca viu 1 milhão de reais, 1 milhão de reais é muito dinheiro. Na hora que você tem 1 milhão de reais, pode ser que 1 milhão de reais a mais você segure mais um pouco, porque você não quer 1 milhão de reais a mais, você quer 5 milhões de reais a mais. Porque é utilidade marginal do dinheiro. E você tem a propensão marginal a consumir. Isso aqui é do lado monetário de que lado? É o lado da demanda. Léo, você está falando de lastro. Veja, o lastro é uma forma de dar credibilidade a um sistema monetário do ponto de vista da oferta. Porém, quando você tem uma moeda fiat, ou quando você tem emissão de moedas via caixa de conversão ouro, caixa de conversão Bitcoin, que nunca existiu, mas pode ser que exista, ou, por exemplo, quando você tem o dólar Tether, que você tem a credibilidade que aqueles dólares, daqueles criptodólares, são dólares porque a empresa Tether compra uma infinidade de títulos públicos. E lastreiam, mais ou menos, não é 100%, mas é de coisa de 70% a 80% de todos os dólares Tethers que existem, tem um correspondente de dívida pública dos Estados Unidos, sob posse da Tether. Isso é commodity-backed money. Só que não é 100%. O lastro não é inteiriço. Por quê? Porque a moeda fiat pode funcionar sem lastro. Porque a aceitabilidade da moeda fiat não vem da confiança dos agentes. A aceitabilidade da moeda fiat vem do curso forçado. Os contratos só podem ser liquidados na moeda fiat daquela economia. E assim o sendo, as pessoas aceitam, têm que aceitar, devem aceitar e calculam os preços, os salários, os insumos naquela moeda fiat. Mas a estrutura de preço da moeda fiat pode vir via taxa de câmbio das commodities internacionais. E você pode ter uma moeda fiat com melhor ou pior reserva de valor, porque essa moeda fiat tem demanda, e a demanda dessa moeda fiat vem da velocidade de circulação da moeda. Você tem que pagar e comprar as suas coisas. A velocidade de circulação da moeda é o ponto da MV igual a PY, que é mais complicada de calcular, e ela se calcula como por dispersão. Ela é estatisticamente calculada. Porque ela guarda a ideia de demanda. Quantas vezes as pessoas estão transacionando? Ela guarda a ideia de demanda. É quanto da base está circulando. E, Léo, o que é base monetária? Você tem M0, que é todo o dinheiro físico que existe, mais os depósitos em Banco Central, que não precisam ser físicos. Mas, se ele está depositado em Banco Central, ele não é físico hoje, mas pode virar físico assim que necessário. Tá? Você tem M1, que é todo o dinheiro que existe, que circula, que está na economia, está nas carteiras, debaixo do colchão, onde quer que seja. Você tem o M2, que é M2 é igual a M1 mais os depósitos a prazo. O M1 é todo o dinheiro que circula, seja depósito em banco também, é conta corrente. São dinheiros que não pagam juros. M2 é M1 mais depósito a prazo. Quando vocês falam aumento de M2, o que vocês estão falando, pelo amor de Deus? Por quê? Porque M2 tem demanda. O M1 também pode ter demanda. O dinheiro que você deixa na sua carteira uma semana que você sacou no caixa eletrônico e nunca usou, porque você fala, não, vou sacar porque pode ser que não aceite cartão, pode ser isso, pode ser aquilo. Aquele dinheiro é um dinheiro que está guardado para consumo futuro. É um dinheiro que não está entrando na economia. Ah, Léo, mas ele pode estar fazendo contas, porque se ele sabe que ele tem o dinheiro na carteira, então ele sabe que ele está reservando. Sim, mas ele está deixando um dinheiro para que ele tenha propensão de consumo sobre outros. Gente, dinheiro tem bens substitutos e bens complementares, como a gasolina é substituta ao álcool e ao diesel, e entre eles também. O dinheiro, ele tem bens substitutos. Léo, que bem substituto o dinheiro? Depende do que você está falando. Quando você quer pedir um favor de alguém, você pode dar um dinheiro para aquela pessoa, como você pode falar meia dúzia de palavras agradáveis e aquela pessoa fazer. Para algumas transações. E a quantidade de dinheiro em si, em forma de pechincha, R$ 100, pode ser igual a R$ 80 mais educação. Se você souber negociar com a pessoa.
Nível de preço é uma coisa extremamente complicada. O nível de preços, o nível onde o valor, utilidade, porque vocês sempre olham do ponto de vista da oferta. Gente, dane-se o lastro. Dane-se o lastro. O que importa é o seguinte: qual é o valor utilidade? Ou seja, o vendedor que está lhe vendendo canetas, ele tem mercadoria, ele quer comprar dinheiro. Ele está comprando dinheiro como? Com a mercadoria que ele tem. E quem está lhe vendendo dinheiro? Você, o comprador de canetas. A quantidade do aumento de dinheiro disponível não vai levar automaticamente ao comprador de canetas não querer lhe vender as canetas por um valor, pelo valor estabelecido. Não leva automaticamente. Qual é o mecanismo de transmissão? Leva ao aumento do M2. Aí vocês falam, não, o Legacy tem juros negativos, porque. Mas espera, o Legacy é o que mais se beneficia de um aumento da liquidez. Liquidez é a quantidade de dinheiro parado no banco. Qual é o dinheiro parado no banco? M2, né? A diferença de M1 para M2, né? É, na verdade, a liquidez global não é M2, né? Liquidez pode ser de uma forma de cálculo, mas é uma forma de cálculo contábil do FMI, que não é a liquidez global macroeconômica necessária para a monetária. Ah, mas é o Fundo Monetário Internacional. Explico. Liquidez é M1, é M2 menos M1. Por quê? Porque eu quero saber o dinheiro que está no banco rendendo juros. É dinheiro que está na curva LM. Léo, o que é LM? Gente, essa ideia de liquidez global via M2 é uma ideia keynesiana. E vocês ficam falando de Mises o dia inteiro. Essa ideia que um diferencial na taxa de juros, uma variação padrão, um desvio padrão na taxa de juros, levaria os agentes a levar liquidez de um ativo com um desvio padrão negativo para um ativo com desvio padrão positivo. A taxa de juros está pagando 10, tem ativos pagando 7,5, tem ativos pagando 12,5. Eu vou para o que paga 12,5. Isso aqui é tudo mais constante, desprezando o apetite por risco. E vocês falam que o aumento da liquidez vai gerar aumento do ouro, aumento do Bitcoin. Isso não faz sentido do ponto de vista econométrico. Isso nunca se observou na prática. Por quê? Porque a teoria do emprego, dos juros e da moeda, que é o livro keynesiano, não leva em conta o dinheiro como mercadoria. A utilidade marginal do dinheiro, a propensão marginal a consumir, a rigidez dos salários, a propensão ao risco. Porque quem faz o preço são os agentes econômicos. Ah, mas os agentes econômicos reagem ao aumento da oferta de dinheiro. Eles sabem que o dinheiro está aumentando? Eles têm informação para colocar no cálculo de preço? Porque, escuta, vocês não são austríacos que falam toda hora que o comunismo não é possível porque tem o problema do cálculo de preço. Então, de repente, o cálculo de preço é tão fácil de fazer que você pode. É tão mal feito que dá para você desfazer para o momento por dar dinheiro. E se o aumento da quantidade de dinheiro for para agentes que já estão líquidos o suficiente? Vocês nunca ouviram falar de armadilha da liquidez? Não acontece nada com a inflação. O M2 aumenta. Gente, quando você tem a armadilha da liquidez, o M2 aumenta e não acontece nada com a inflação. Existe tanto dinheiro que as pessoas não querem mais, que não tem impacto na economia real. Porque não tem absorção. Você mudou o cenário. Esqueçam F de X, meus engenheirinhos. Esqueçam. Isso aqui é economia, isso aqui não é um prédio. Nós estamos tratando com 8 bilhões de pessoas que são agentes racionais. Meus peritos criminais, a altura que uma gota de sangue cai, você pode saber pela dispersão da mancha. A quantidade de inflação e de perda de poder de compra, você não consegue fazer com uma conta simples na sua HP científica. Parem com isso. Voltando, e marqueteiros e outros profissionais veem isso e falam: brilhante, dá para fazer uma peça de marketing e ganhar muito dinheiro no mercado financeiro. A demanda, vocês falam muito da oferta, não o lastro, aquilo. E a demanda? A demanda a demanda vai rejeitar a falta de lastro? Não. A demanda não vai rejeitar a falta de lastro. Outra coisa, a presença de um lastro na moeda pode aumentar a demanda por dinheiro marginalmente, porque as pessoas vão ver uma outra função do dinheiro melhorar. Por que é legal você ter real, ter dólares na carteira? Por que é legal você ter reais e ter dólares na carteira? Não sei, você tá onde? Você tá nos Estados Unidos? É bom você ter dólares. Reais, pode ser que você consiga trocar em Orlando. Mas, ou se eu tô aqui na Armênia, alguém me oferece 50 mil reais. Pra quê? Onde eu vou trocar isso? Não tem onde eu trocar. Eu vou ter que comprar uma passagem de avião e ir até São Paulo, ir até o Brasil, né? Até Recife, né? Que é o mais perto aqui. Fazer o quê? Agora, se me derem a mesma coisa, se te derem 50 milhões de rublos em São Paulo, onde você vai trocar?
Qual é a demanda por rublos em São Paulo? Agora, qual é a demanda por dólares em São Paulo? Mas o dólar não é a moeda de unidade, não é a moeda de troca global por curso forçado. Ela é pela sua capacidade de conta nas linhas de suprimentos globais. E que essas pessoas demandam dinheiro. Essas pessoas demandando dinheiro, e elas demandam, a economia global é tão grande, né, que aceita o dólar, não importa muito o lastro. Porque o lastro é a própria economia. O lastro, no sentido de que o que me garante a aceitabilidade e o valor, né, não no sentido de peso, ou seja, fazendo uma derivação imprópria, na verdade, o que me dá fé na moeda é a aceitabilidade geral dela. Ah, mas o ouro e o Bitcoin não precisam. Precisam, porque se ninguém quiser Bitcoin, não vale nada. Se ninguém quiser ouro, não vale nada. Sempre vão querer moedas fiat. Não porque o Cruzeiro Real acabou, porque o governo falou que o Cruzeiro Real não era mais a moeda. Troca de padrão monetário é brincadeira de criança, é uma forma de psicologia de massas. Vejam as notas, acho que foi o Cruzado pro Cruzeiro, ou Cruzeiro pro Cruzado Novo, sei lá, que era só carimbo, era moeda antiga com carimbo novo. Por quê? Porque o padrão monetário era o mesmo, gente. Você pega os réis, você transforma em cruzeiro, o cruzeiro vira cruzado, é só uma unidade de conta sobre a leitura antiga. O dólar é a mesma coisa, se amanhã o dólar muda, você vai ter a conversibilidade. Por quê? Porque a economia americana, é tudo mais constante, agora sim, para a ordem social mundial, ela vai continuar. Ah, não, mas não tem laço. Não importa. O laço é a economia real. Esse é o ser estabilizante do dinheiro. E vou falar uma coisa: é o ser estabilizante do ouro e do Bitcoin. A economia real. Parem de olhar só do lado da demanda por dinheiro. Dinheiro é uma mercadoria como qualquer outra. Você também tem a oferta de dinheiro. Perdão, parem de olhar só a oferta por dinheiro. Você também tem a demanda por dinheiro. E a demanda por dinheiro de moeda fiat não depende do seu lastro. A demanda por dinheiro de moeda fiat não depende também depende muito pouco, na verdade, em participação, da sua capacidade de reserva. Ela é a sua capacidade de unidade de conta e meio de troca. Ah, mas a unidade de conta depende da sua capacidade de reserva. Mais ou menos. Qual é a utilidade marginal do dinheiro? Se eu quero fazer uma transação com Bitcoin hoje, me importa o valor do Bitcoin? Não importa. Não me importa o valor do Bitcoin. Por isso que vocês também têm uma ideia errada sobre. Porque vocês olham também para a valorização do Bitcoin do ponto de vista da oferta. Não, porque só tem 21 milhões de Bitcoins. Tá, e daí? E quantos Bitcoins serão demandados? E daí? O importante é a demanda. Qual é a demanda? E outra, eu preciso de demanda reserva? Eu preciso ter Bitcoins? Não, porque no futuro vai ser tudo transacionado. Tá bom, eu compro satoshis. Porque o nível de preço não vai ser deflacionado, não vai ser tudo 2 satoshis, 1 milésimo de satoshi, não vai ser essas coisas. Eu compro. Com a minha força de trabalho que eu consigo hoje, eu vou conseguir amanhã. E aí? Vocês olham só do lado. Gente, vocês são um bando de keynesiano. Vocês são um bando de keynesiano. Vocês olham a linda da ISLM, tá? Vocês olham a linda da ISLM aqui. Se eu não fiz invertido. Vocês olham isso aqui e falam, não, porque se aumenta a taxa de juros, o LM vai subir, a IS vai estar melhor que o normal, a gente passa para a esquerda, e aí a gente faz isso aqui, e aí eu sei a taxa de juros diferencial, aí a demanda por moeda vai para isso aqui, e pronto, acabou. Pô, vocês são um bando de keynesiano, gente. Vocês são um bando de keynesiano. E uns keynesiano muito ruim ainda. Se valendo de Mises. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês não sabem. E como vocês podem tirar vantagem do que eu tô falando aqui? E como vocês podem tirar vantagem do que eu tô falando aqui? Estuda os fundamentos do Bitcoin, estuda os fundamentos do ouro. Saibam. Você pode tirar vantagem pra não falar besteira, mas se vocês querem se aventurar com essas coisas, os fundamentos. Por que tem demanda? Não olha tanto pra oferta. Olha pra demanda. Porque você vai fazer estoque? Você vai fazer estoque? Você vai fazer estoque, então veja se a oferta está em bom nível. Ou se a oferta é. Gente, vocês se preocupam com a oferta de arroz. Quem se preocupa com a oferta de arroz é quem está plantando arroz. Você quer comprar arroz. E muito provavelmente você não vai deixar de comer arroz se o arroz aumentar de preço. O dinheiro é uma mercadoria muito elástica a preço. As coisas são muito elásticas a preço de dinheiro. A maioria das coisas. Se o dinheiro aumenta de preço, mas eu comprei um imóvel, agora o imóvel não vai pagar porque no Legacy. Tá, mas se aumentou a quantidade de dinheiro disponível e a quantidade de dinheiro disponível aumentou mais rápido
do que a quantidade de bens imóveis, os imóveis teriam que valorizar, não depreciar. Tem um artigo aí também que eu li, de uma pessoa formada em marketing, falando sobre monetária austríaca e M2. Se esse vídeo chegar a 1000 likes, eu vou fazer um vídeo batendo ponto por ponto aquele artigo, que é absurdo. Começa falando de monetarista, depois vai direto para Mises, depois volta pro relatório da FMI. Aí mas se esse vídeo tiver mais de 1000 likes, tá bom? Pessoal, por hoje é só, sigam-me em todas as redes sociais. Um abraço, fique com Deus.